Estamos começando mais um vídeo para o canal Estudando a Bíblia. Se você já é inscrito, deixa o seu joinha. Se você não é, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu joinha para você estar acompanhando. E assim o YouTube estará enviando conteúdo da Palavra de Deus mediante esse vídeo para milhares e milhares de pessoas. No vídeo de hoje, quero te convidar para sanar algumas dúvidas. Você sabe qual é a diferença entre a lei de Deus que foi dada a Moisés e a graça de Deus que foi dada aos homens mediante Jesus Cristo? Você pode me dizer se você vive debaixo da lei ou debaixo da graça? Hoje é seu dia de sorte. Estaremos sanando todas as dúvidas sobre o que é a lei de Deus e a graça de Deus, pois nos dias de hoje há muitas pessoas que se indagam sobre isso. Vamos lá? Acompanhe o vídeo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal, deixar o joinha e, se possível, comente com um gostei, muito bom, aquilo que você quiser comentar. Vamos lá? Meu querido, minha querida, você já parou para pensar sobre quantas questões existem no meio daqueles que pregam a palavra de Deus? Uns acreditam em uma coisa, outros acreditam em outra. E o que acreditar? O que seguir diante da palavra do Senhor? Principalmente sobre dois temas: sobre o que é a lei e sobre o que é a graça. Como já falamos, esses dois temas são temas muito complicados dentro das igrejas no dia de hoje. Tem muita gente que vive debaixo da lei achando que está debaixo da graça. Outros que vivem debaixo da graça sem ter certeza se a graça que ele está é participante da lei ou não. Então, hoje nós vamos estar estudando. E, em primeiro lugar, precisamos sempre, antes de ter uma opinião própria, antes de ter uma opinião fixa sobre qualquer assunto que iremos falar, explicar para alguém, seja na igreja ou no trabalho, primeiramente devemos estar a par do assunto. Mesma coisa no serviço. Ninguém no seu trabalho chega para o seu chefe e pergunta sobre um assunto que está acontecendo na empresa sem que ele tenha um conhecimento sobre o que aquele assunto se trata. A mesma coisa, todo mundo hoje em dia, a grande maioria fala, nós estamos debaixo da graça, mas na verdade não procura entender o que é a graça, nem o que é a lei. É a verdade, não minto. Primeiro nós vamos aprender hoje aqui o que é a lei de Deus dada a Moisés, conhecida também como a lei mosaica. Vamos agora falar um pouco sobre a lei mosaica ou a lei de Moisés, como você viu aí na vinheta. Olha que coisa interessante, nós vamos aprender aqui o que é a lei, sobre a criação da lei e o que serve a lei, para que serve a lei. Eu quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo de número 20 e no verso 3 em diante. Está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou
o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento. Você percebeu? Acabamos de ler os 10 mandamentos que Deus deu através de Moisés para o povo. Os 10 mandamentos. Vamos acompanhar aqui, você na sua Bíblia e eu na minha, para nós entendermos quais são os 10 mandamentos. Aqui tem explicações junto com os 10 mandamentos. Talvez você pode achar que tenha mais. No verso número 3 de Êxodo, capítulo 20, verso 3, está escrito assim: o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. Aí o verso 5 é a continuação do segundo. Aí no verso 7 está o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomasse o nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificardes. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto, verso 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esses foram os 10 mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra. Tábuas de pedra. Falamos aqui sobre o sábado. Não é o foco desse vídeo, entenda. Mas para você que tem aquela dúvida, aquela curiosidade, será que o sábado se deve trabalhar, não deve trabalhar? Nós vamos ver à luz da Bíblia em outro ensinamento, tá? Sobre o sábado. O que é o sábado? Tá entendendo? O porquê do sábado e se realmente é necessário trabalhar ou não trabalhar no sábado, como alguns pregam, de outras crenças e religiões, mas esse já é um assunto para um próximo vídeo. Mas fique ligado no canal, tá? Não deixe de deixar o seu like, assim o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo de ensinamento. A primeira coisa: que momento foi que Deus entregou as leis, o decálogo, que se chama os 10 mandamentos, para Moisés? Com que circunstância? Eu quero te convidar, se você abrir a tua Bíblia também, se não quiser pode acompanhar no livro de Êxodo capítulo 12 e verso número 20, de número 37 em diante, principalmente o verso 1. Você vai ver Deus falando com Moisés e dando instrução sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, que também será um ensinamento que daremos em um outro vídeo, mas foi ali a instrução da primeira Páscoa. Na madrugada, o povo teria que celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa, na madrugada da saída dos hebreus, que estavam sendo oprimidos pelos egípcios, e Deus usou Moisés para libertar o povo. Perceba que o povo, durante 430 anos depois da morte de José, passaram-se alguns anos depois da morte, 430 anos, a nação de Israel ficou oprimida, ficou sendo escrava da nação egípcia. E o mais interessante é que o povo ele se esqueceu dos costumes que os seus ancestrais aprenderam com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eles não se esqueciam de Deus, do Senhor Criador.
mas por ser a opressão tão severa, aleluia Jesus, eles acabaram se esquecendo de alguns costumes, então de algumas regras, né? E quando Moisés, pela ordem de Deus, tira o povo ali da nação egípcia, tira o povo das terras egípcias e leva sentido a terra de Canaã, no caminho, no deserto, ali no Monte Sinai, Moisés ele sobe para adorar ao Senhor, ali para consultar a Deus, e Deus ali entrega as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés apresentar para o povo. Você pode ver que essas tábuas foram escritas não em madeira, mas escritas em pedra, esculpidas em pedras e dada a Moisés pelos próprios dedos de Deus, conforme está escrito em Êxodo 31, e verso número 18, você pode analisar. Como o povo eles se esqueceram das leis de Deus, dos costumes, porque até então Deus não tinha estabelecido muitas leis, entendeu? Para moldar o povo de Isaac, o povo de Jacó, o povo de Abraão. A nação de Israel não tinha um caráter forçado, uma lei forçada. Apenas vivia baseado na justiça da fé de Abraão. Lembra que a Bíblia vai dizer no livro dos Hebreus que Abraão é um dos heróis da fé, que Abraão foi chamado de amigo de Deus, e isso foi lhe imputado como fé. Abraão ele não vivia segundo a rigorosidade da lei, ele vivia na justiça baseada na fé dele em Deus. Só que conforme passando o tempo, o povo começou a se esquecer dessas leis, desses costumes, dessas regras de fé como Abraão vivia. Por isso que Deus ele entregou as leis para o povo. Imagina, meu querido, minha querida, o povo passar 430 anos sendo oprimido. Eles não esqueceram de Deus, mas sim dos costumes que Abraão, Isaac e Jacó passaram para ele. Por isso, então, que Deus ele estabelece a lei, principalmente dos 10 mandamentos sobre o povo, a qual acabamos de ler. Perceba o seguinte, o povo ele estava vivendo como se não conhecesse a Deus durante 430 anos. E o que a Bíblia vai nos revelar? Que Deus entrega a lei. A lei no dicionário Aurélio, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer uma obrigação imposta no dicionário, está escrito. Ou seja, você é obrigado a fazer isso, se não, ou seja, tem consequência. Por exemplo, a pessoa, ela vive na sociedade hoje, é por isso que as leis precisam estar em vigor. As leis existem apenas para manter a paz na sociedade. Você pode pesquisar isso em livros, no YouTube, né? Pesquisar isso no Google, você vai encontrar sobre essas explicações, ou você pode também estar conversando com um professor de direito ou alguém que entende do assunto. Vamos entender o porquê também que Deus entregou as leis. Após o pecado entrar na terra, mediante ali a desobediência de Adão e de Eva, um outro assunto para outro vídeo também que estaremos fazendo, outro ensinamento, desde ali para cá, desde que o pecado entrou, todo ser humano, como a Bíblia vai dizer, está destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus, porque o pecado afasta o homem da glória de Deus. Entenda isso lá no livro de Isaías, capítulo número 59 e verso 2 em diante, que fala que os nossos pecados estão sujos o nosso rosto, os nossos pecados fazem divisão com nós, né? Conosco e com Deus. Então coloca a gente de um lado, coloca Deus para o outro lado. Então o pecado nos afasta de Deus. E a vontade de Deus era sempre que o homem se relacionasse com ele novamente. Então, para que o homem voltasse a se relacionar com ele novamente, Deus ele precisou, melhor dizendo, né, estabelecer uns padrões de conduta para que o seu povo viesse novamente se relacionar com ele. Você pode ver
que ali em Gênesis capítulo número 6 vai dizer o seguinte, que não contendará para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne, e o seu coração vive inclinado para o mal. Ali então Deus fala com Noé, e você já conhece a história, a qual também não vamos entrar a fundo, porque vai fugir um pouquinho do tempo. Então Deus fala com Noé, que vai mandar o dilúvio, varre a terra, e sobrevive 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, amados, depois ainda de Noé, o povo continuou pecando, continuou desrespeitando, desobedecendo a Deus. E Deus vai lá e então resolve trazer o decálogo, que é chamado de os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles servem então para forjar uma conduta de vida, uma conduta de costumes de vida. Por exemplo, a lei aqui terrestremente falando, a lei da sociedade, seja ela brasileira, sociedade alemã, americana, que seja, está escrito na lei, um exemplo, está escrito na lei que o homem não deve matar, certo? Mas só do fato de estar escrito na lei, e mesmo sendo a pena em alguns países de morte por homicídio, aqui no Brasil apenas vai preso, depois paga fiança. Mas enfim, cada um, né? Cada país tem seus costumes, cada país tem suas regras. Então vamos colocar um exemplo. Todas essas leis, mesmo o bandido, o assaltante, o homicida, sabendo que é errado fazer aquilo ali, aquela lei apenas limita. É como se a lei fosse a cerca, certo? E os cidadãos fossem um cavalo, um boi, um animal, a qual ele não ia ultrapassar essa cerca, e se ele ultrapassasse, haveria uma consequência. As leis que Deus deu para Moisés eram da mesma forma. A mulher que adulterasse no Antigo Testamento, na época de Moisés, a lei mandava apedrejar viva. Na verdade, Acã, que foi que roubou lá os pertences de Jericó, escondeu debaixo da sua tenda, apedrejado vivo, né? O homem que caluniasse seu próximo também tinha a punição. Então, a lei ela serve para controlar, para criar limites, regras, entendeu? Imagina que o povo de Israel, ele era ali cavalinhos, né? Vamos explicar assim para você entender, cavalinhos, e a lei de Deus falava, olha, vocês são meus cavalinhos, meus boizinhos, meus animaizinhos, vocês vão ficar aqui dentro, só que o limite de vocês é até ali. Aí Deus estipulava as leis. Quem ultrapassasse as leis seria punido. Perceba que no livro de Êxodo, capítulo 32, vai falar sobre o bezerro de ouro. Deus já tinha falado para eles que não era para eles adorarem imagem de escultura. Moisés sobe num monte, não é verdade? E ali vai dizer que o povo, junto com Arão, adora o bezerro de ouro. E no final das contas, depois que Moisés intercede pelo povo, Moisés desce e Deus manda Moisés chamar para si aqueles que queriam servir o Senhor. E aqueles que não quiseram ficaram do outro lado, seus irmãos meteram a espada, mataram mesmo. Porque era a lei, olho por olho, dente por dente. A lei era sem misericórdia. A lei tinha que ser justa. Então, como eu estava dizendo, Deus ele queria que o povo voltasse a se relacionar com ele, mas para isso Deus precisaria preparar esse povo. Preparou através do decálogo, dando limitações para o povo. Mas assim como eu usei um exemplo de um animalzinho, um cavalo, por exemplo, que está no cercado, numa cocheira, num coxo, né, no estábulo, o cavalo ele não vai perder nunca o desejo dele de ultrapassar aquela cerca. Da mesma forma, assim também na nação de Israel. E para nós chegarmos à conclusão, então, sobre essa partezinha da lei. Olha lá, que coisa interessante. Se o povo obedecesse, eles teriam uma relação plena com Deus, quando fizeram lá a tenda da congregação, e Deus ele descia em forma de coluna de fogo, se apresentava no meio dos querubins, ali para o sumo sacerdote. Então, se o povo obedecesse às leis de Deus, andaria na rédea do Senhor, o povo ele teria bênçãos. Podemos ver isso agora numa leitura fácil. Eu quero te convidar também já para abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, e verso de número 26, 27 e 28. Olha que coisa interessante sobre aqueles que obedecem à lei e aqueles que desobedeciam às leis de Deus. Está escrito: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
a bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecer os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que nunca conheci. Veja só que maravilha. Principalmente a parte do verso número 27 e 28, que diz que se o povo não obedecesse os mandamentos, Deus traria a maldição sobre eles. Moisés ele fala, se vocês se desviardes dos mandamentos de Deus que hoje vos ordeno para seguir outros deuses, a maldição é certa na vida de vocês. Como assim, pastor, seguir outros deuses, pastor Ítalo, irmão Ítalo? Na verdade, estariam desobedecendo um mandamento que seria o segundo mandamento apenas. Na verdade, não. Eles desobedeceriam em todos. Além da Bíblia falar que aquele que tropeça em um, tropeça em todos. Imagina que você vai sair do Brasil para ir para a África. Você chegando lá, você vai se deparar com outras culturas, com outra cultura, com outros costumes. Por exemplo, no Japão, no Brasil, o brasileiro tem o costume de entrar na minha casa, na sua casa, e não tirar o sapato para poder entrar. Raramente você vai ver isso. No Japão, é costume deles, costume do povo japonês. Todos aqueles que chegarem dentro de casa tem que deixar suas sandálias do lado de fora, pegar aquelas sapatinhas que eu não sei qual é o nome e entrar para dentro da casa, justamente para não trazer contaminações e sujeira para dentro da casa da pessoa que está indo visitar ou da própria pessoa que mora naquela casa. Isso é regra. Então imagina que o povo de Israel deixa de seguir a Deus para seguir outros deuses com outros costumes, então desobedeceriam a Deus, como a Bíblia vai falar no enredo completo. Para você que acha que eu não estou com a Bíblia aqui, olha, nós estamos com a Bíblia aqui sim, então, ó, Bíblia de Estudo MacArthur, muito boa, um copinho de água para dar uma lubrificada na garganta também. Meu querido e minha querida, nós vamos observar algo estratégico de Deus para com o seu povo mediante a lei dos 10 mandamentos. Primeira coisa era moldar o povo, como nós já falamos disso, em 2 aspectos. Nós vamos explicar agora. Que aspecto é esse, pastor? O primeiro aspecto é chamado de a relação do homem com Deus, ou a relação de Deus com o homem. Você pode ler isso que do primeiro mandamento ao 4º mandamento, Deus está ensinando ao seu povo como se relacionar com ele, como ser fiel com Deus, certo? Você pode analisar, vamos voltar aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 3, que vai dizer o seguinte, que nós já lemos, tudo relacionado à relação do homem com Deus. Não terá outros deuses diante de Deus, primeiro, tá vendo? Não fará imagem de escultura, isso vai deixar Deus muito chateado com imagem de escultura. Isso está escrito tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica. Verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente que toma seu nome em vão. E o 4º é lembra-te do sábado, de santificar-te a Deus, porque Deus santificou o sábado. Então você vê que esses 4 mandamentos, meu querido e minha querida, é relacionamento entre Deus e o homem, ou seja, para o homem conseguir se relacionar com Deus e ter uma comunhão baseada na lei, uma comunhão entre aspas baseada na lei, é necessário ele viver nesses 4 parâmetros para ter relação com Deus. Pastor, e os outros 6? Do quinto mandamento até o 10º mandamento, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Os outros 6 é relacionamento do homem com o seu próximo. Por isso que fala no Evangelho, lá no livro, melhor dizendo, de 1 João, Epístola de 1 João, capítulo 4, verso 20, que é aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus, a qual não vê, e aborrece seu irmão que está vendo? Então Jesus ele fala muito sobre o amor ao próximo, sobre ter compaixão com o próximo. A primeira coisa que nós vamos entender do 5º ao 6º mandamento é Deus mostrando e ensinando para os seus servos, para o povo de Israel, como eles devem se relacionar um com o outro. Porque se eles não tiverem relação com o seu próximo,
muito menos com Deus eles teriam. Tá entendendo? Capite? Olha, falando aí, tem italiano, meu Deus. Vamos lá, meu querido, minha querida. Ó, do 5º ao 10º, verso 12, tá escrito, ó: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ó, não matarás em relação com teu próximo, não adulterarás com teu próximo, com teu cônjuge, não furtarás, o teu próximo, deixa ele triste, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçar a casa do teu próximo, não ter cobiça sobre aquilo que é dos outros, da outra pessoa, né? Isso é fato. Nós vemos que do 1 ao 4º mandamento é relação do homem com Deus, e do 5º ao 10º mandamento é do homem para com o seu próximo. E nós vamos entender para quem é direcionada, ou seja, a lei foi feita para quem? A lei foi feita para quem? É isso, para nós entender, para sanar 50% da tua dúvida. Será que você vive debaixo da graça ou debaixo da lei? A lei foi feita para quem? Porque a lei foi feita para condenar. A lei não serve para salvar. A lei só bate o martelo da sentença e limita aquilo que você quer fazer. Ou seja, a lei, perceba o seguinte, a lei, ela restringia os caminhos do povo de Israel, atitudes que o povo de Israel não poderiam tomar. A lei restringia, porém não tirava o desejo de pecar de dentro do coração do povo de Israel. Por isso que você vai ver no Antigo Testamento sempre o povo de Israel, por exemplo, igual no livro de Juízes, capítulo número 7, vai falar, capítulo número 6, capítulo número 7, você vai ver toda a trajetória ali de 1ª e de 2ª Reis, a nação de Israel, através de Acabe, enfim, Jezabel, vários outros reis, pecando contra o Senhor, através de Roboão, de Jeroboão, né? Também. Então, a lei, na verdade, não salva, mas a lei, entendeu? Ela define limites, mas ela não tira de dentro do coração do homem e da mulher o desejo de pecar. E a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo número 6, verso 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, quem peca, mesmo vivendo debaixo da lei, recebe o salário do seu pecado. Para quem que a lei é direcionada, então? Olha só, muitas pessoas, meus amados, por não examinando as escrituras, eles acreditam que a lei foi dada de Deus apenas para os judeus, mas na verdade não, certo? A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse sobre o julgamento final. Julgamento e lei. Você já viu juiz sem lei? Nunca. O juiz sempre julga em cima de uma lei. O juiz sempre julga em cima de uma lei. Então, a mesma lei que Deus deu para Moisés vai ser a base a qual Jesus, como juiz, irá julgar os ímpios no julgamento final. Lá no Apocalipse, capítulo 20, você vai ver isso, tá? Você vai ver o seguinte, que muitas pessoas acabam se enganando com isso. Muitas pessoas acreditam assim, que após Jesus ter vindo na primeira vez, morrido na cruz, a lei acabou, a lei exterminou, a lei foi banida, foi abolida ali, Jesus já começou a graça ali, mas eu quero te dizer algo que vai te decepcionar. E se eu te falar que a lei existe até os dias de hoje ainda? Nós encontramos ele na rua, inclusive eu dei... É isso mesmo, a lei existe até os dias de hoje. Assustou? Essa mesma lei está valendo até os dias de hoje. Mas pastor, você não falou que a gente está vivendo debaixo da graça? Não tem um sermão que está pegando que a gente vive debaixo da graça? Sim, mas a lei ainda existe até os dias de hoje. Olha, perceba o seguinte, a lei não foi tirada, a lei não foi abolida. Pastor, me prove isso dentro da Bíblia. Abre a tua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, aleluia Jesus, no capítulo número 5 e no verso 17. Que você vai encontrar algo maravilhoso da parte do Senhor Jesus Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um i
ou um só tio, até que tudo esteja cumprido. Está aí. Jesus, o próprio Cristo, falou que ele não veio tirar a lei. Ele não veio abolir a lei, ele não veio abrogar a lei, ele não veio para excluir a lei, mas ele veio para cumprir. Mas pastor, ele cumpriu a lei. Não, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei para nós. Está entendendo? Para aqueles que se arrependem. Jesus cumpriu, mas em nenhum momento está falando que Jesus tirou. Ele fala que ele não veio excluir a lei, mas ele veio cumprir. Ele fala: em verdade vos digo que até que a terra e o céu passem, olha só, a terra e o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, ou nenhum j, nenhum tio da lei se omitirá, se tirará. Então, haverá um momento na história que a lei realmente será tirada. Mas primeiro precisa passar os céus e a terra e tudo esteja cumprido. Se lembra aí alguma passagem da Bíblia, meu amado? Olha que coisa interessante. Se lembra aí uma passagem da Bíblia. Olha que coisa legal que você vai aprender hoje aqui no canal. Estudando a Bíblia. E por isso que o canal chama Estudando a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Olha, Jesus fala que até que os céus e a terra passem e tudo esteja cumprido, nada vai mudar a lei. Então a lei continua valendo até os dias de hoje. Eu vou te dar uma dica. Último livro da Bíblia, no capítulo de número 21, nós vamos estar analisando o que está escrito lá. Olha que coisa interessante. Apocalipse 21 e verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Em algumas traduções, esse primeiro versículo vai falar: porque já se passaram o primeiro céu e a primeira terra. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. E aí, você observou bem a leitura? Eis que surgiram um novo céu e nova terra, porque o primeiro já não existe, os primeiros passaram. Olha o que Jesus falou: até que se passem os céus e a terra, nenhum tio, nenhum jota da lei se é tirado enquanto tudo não esteja cumprido. E no verso número 6 vai falar que Jesus bateu em cima: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega. Mas pastor Ítalo, Jesus na cruz não falou que já está consumado? Consumado quer dizer cumprido? Opa, imagina você no exército e o teu comandante, teu general te passa uma missão. E você vai lá e realiza uma missão. E fala assim: general, está consumado aquilo que o Senhor me passou. Quer dizer que você já completou todas as missões da sua carreira? Na verdade, não. Você completou apenas uma missão. Quando Jesus estava na cruz, ele tinha uma missão de vir encarnado e nascer de uma virgem e padecer numa cruz igual à cruz do Calvário, a qual Jesus Cristo carregou e padeceu por nós. Então, a missão de Jesus, antes do Pai tirar o Espírito de Cristo, quando ele falou: Pai, recebe o meu Espírito, está consumado, Jesus estava falando: ó Pai, acabou, o que eu tinha que fazer aqui como homem, já fiz. Então, Senhor, aqui entrego o meu Espírito ao Pai. Jesus quis falar sobre isso. Então, já entendemos que a lei ainda existe. A lei só será tirada lá depois do arrebatamento, depois do 7 anos de tribulação, depois do milênio, depois depois do julgamento. Aí haverá o eterno perfeito e o eterno plano perfeito de Deus e a estratégia maravilhosa do Senhor, que ali Deus enxugará todas as nossas lágrimas, que será junto ali a Nova Jerusalém, que também será um novo tema de um novo vídeo, de um novo ensinamento. Por isso que eu te peço, fica ligado no canal Estudando a Bíblia, que você vai tirar muitas dúvidas e aprender muitas coisas que dentro das igrejas não se é falada. Tá ok? Agora vamos continuar também. Então, eu já sei que a lei ainda existe, só que para quem ela é direcionada? É só para os judeus ou é para todo mundo? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 3 passagens. Gálatas, primeira passagem, Gálatas capítulo 3
verso de número 6. Vamos ler aqui. Você abre a sua Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia. Gálatas capítulo 3 e verso número 6. Vamos ler? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Olha que coisa maravilhosa, interessantíssima que acabamos de ler, meus amados. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, a lei traz condenação. Cristo se fez maldito, cumprindo a lei por nós, pendurado no madeiro, para se cumprir a palavra em Romanos 8, primeiro, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque as obras da carne tendem à condenação. A lei é para as obras da carne, mas o Espírito, em Cristo Jesus, nos livra da condenação das obras da lei, nos dando a salvação mediante a fé. Eu quero te chamar também para você em Romanos capítulo 5, verso de número 12. Nós vamos achar algo muito interessante em Romanos 5, 12. Até o verso 14. Vamos folhear mais algumas páginas aqui, até chegar ao livro de Romanos, capítulo de número 5 e verso número 12. Volta aí umas páginas, depois ali de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o livro de Romanos, no capítulo número 5 e verso 12, 13 e 14. Olha que está escrito, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Porque até mesmo ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, precisa da lei para poder justificar-se dentro da lei. E no verso de número 14 está escrito: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Quando se fala até Moisés, não se diz até a pessoa de Moisés, mas até a lei de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, todos que nasceram depois de Adão, lembra do estudo sobre como estudar a Bíblia, né? Quem prega será salvo, colocamos esse vídeo também. Nós falamos sobre isso, sobre o pecado hereditário, o pecado que vem desde Adão. Mesmo eu sem pecar, um exemplo, tá? O pecado hereditário vem no sangue, na corrente sanguínea, na DNA. Por isso que todos morreram, como nós lemos aqui. Todos morrem um dia, porque Adão pecou e trazendo com ele o quê? A morte, o salário do pecado. Então agora a lei se aproveita do pecado. Se o pecado trouxe a morte, então a lei julga e condena que a pessoa deve morrer. Então, enquanto há pecado, há lei e haverá a morte. O pecado sendo retirado, não haverá mais lei e não haverá mais morte. Aí é que entra Cristo quando vem. Ele nos lava
e tira o pecado. Que pecado? DNA? Não. Pecado da consciência, aquele pecado que eu sei que é errado e pratico. Então Jesus me perdoa e faz como ele fez com aquela mulher. Vai e não peques mais. Né? Como aquele homem no tanque de Betesda, também há 38 anos. Vai e não peques mais para que te não suceda coisa pior do que isso. Tá entendendo? Então, olha que coisa interessante. Vamos ler também 1 Timóteo 1 e verso 9. 1 Timóteo capítulo 1 e versículo número 9, que vai falar categoricamente para quem a lei é direcionada. Tá entendendo? Para quem que a lei é direcionada. 1 Timóteo capítulo 1 e verso de número 9. Vamos ler a partir do verso de número 8, que diz assim, ó, no verso 8, 1 Timóteo 1, 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela utiliza de modo legítimo. Olha só, alguém que cumpre toda a lei. Nenhum ser humano foi capaz de cumprir toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Verso 9. Tendo em vista que não promulga lei para quem é justo, mas para quem é transgressor e rebelde, irreverente e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, prejuros e para tudo que for e se opõe à sã doutrina. Olha a coisa interessante. Então, a lei não é para quem está servindo a Jesus. Então, a lei não é para aqueles que são servos de Deus, que estão servindo a Jesus. A lei é para os obstinados, aqueles rebeldes que não aceitam a correção dentro da palavra de Deus, mesmo dentro da igreja, que não abrem o coração para Deus, entendeu? Então, a lei é para todos aqueles que desobedecem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora que já entendemos isso, o que é a lei e para que serve a lei e para quem é a lei, para quem é direcionada, muita gente fala que Jesus já morreu na cruz e a lei a lei não existe mais. Na verdade, nós entendemos hoje que a lei ainda existe. Julgamento final de Apocalipse 20 vai dizer, à luz de Jesus Cristo, sobre que o juiz ele vai julgar as nações. A Bíblia vai falar do julgamento final lá no livro de Mateus também, no capítulo, se não me falha a memória, de número 24, 25, e vai dizer que haverá um julgamento, e nenhum juiz julga fora da lei. Então essas mesmas leis será a base para Jesus julgar todos os ímpios, todos aqueles que pecaram voluntariamente contra Deus e são rebeldes e não aceitaram a palavra de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Cuidado, muito cuidado, você que não gosta de estudar a palavra, não gosta de se aperfeiçoar na palavra de Deus, tá ok? Olha, outra coisa interessante, esse ensinamento nós vamos dividir em duas partes, tá bom? A primeira parte é essa, estamos falando da lei. O próximo ensinamento, vamos falar sobre a graça na parte 2, que é a parte final do ensinamento sobre a lei e a graça. Agora que você já sabe sobre a lei, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, clica lá no sininho de notificação, se inscreve, você que não é inscrito, deixe seu comentário, você que não é inscrito, você que já é inscrito, para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, que Deus te abençoe, a ti, toda a sua família, toda a sua casa, e se liga no canal Estudando a Bíblia.